He said, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. He said, but I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Now, he said, I am come for a reason. I am come for a purpose. He had a purpose. He had a reason. And his whole life was in pursuit of a purpose. Once you understand that Jesus Christ is Lord of your life, and you have made that declaration of his lordship, and you have made that commitment to him, yes, you become responsible for someone else who hasn't known that. It doesn't matter where you go in this great world. If the passion is in your heart, if the passion is in your spirit, the kingdom will be expanded through you. Your cell ministry now must change. You have a clear purpose, and you must be in pursuit of that purpose. Praise God. Glória a Deus. Have you learned anything so far? Aprenderam alguma coisa? Today we want to move further Hoje queremos mover mais adiante in our discussion. We started yesterday. nosso assunto que começamos ontem. Some very vital thoughts. Alguns pensamentos vitais para nós Tonight. considerarmos esta noite. Yesterday we Vocês lembram que ontem nós clearly spelled out claramente our objective. espelhamos o nosso objetivo. You remember how we did that? Vocês lembram como fizemos isto? Did we spell out clearly what our objective was? Nós dizemos claramente qual era o nosso objetivo, que nós chamamos Statement of purpose. do estado de propósito. Can you give that to me? Vocês podem dizer isso para mim o que é? I'm sure you must have written it down. Eu tenho a certeza que vocês Alright. escreveram, certo? State it clearly. Podem What is our declarar statement of purpose? qual é a nossa declaração de propósito. I'm not hearing you. Eu não estou ouvindo Start vocês. again. Comecem outra vez. You got it, but I want you to read out Vocês loud. Read like you compreenderam, know what mas you're talking quero about. que leiam 1, 2, isso go. como se estivessem compreendendo do que estão a falar. Hallelujah. Aleluia. All right. Certo. So, our Então, goal o nosso or objetivo our objective ou is a therefore nossa meta, twofold. portanto, é apresentar Always a ou two-pronged. dizemos mostrar. Number one, Número um, from what we can see there, do que podemos ver aí, número um é ganhar We are almas. reaching people Nós with estamos the alcançando gospel as of Christ. pessoas com o Evangelho We de are winning Cristo. them with the gospel Nós of estamos a Christ. ganhá-las That com o is Evangelho the de number Cristo. one objective. Este é o nosso objetivo número um. Number two, Número dois, of our objective do nosso objetivo is É- discipleship. discipular. Have you seen that? Vocês viram isso? Discipleship. É discipular. Okay. Ok. Now, Agora,
let's define this very Vamos simply. definir isso simplesmente. Ganhar almas significa. Soul winning means, Ganhar almas I significa. want you to write it down. Eu quero que você Soul escreva winning isso. means Ganhar almas that we go significa out of que our nós comfort. saímos do nosso conforto, We go out of our comfort to saímos reach do nosso someone conforto who para needs alcançar Christ. alguém que precisa de Cristo. In other words, Em outras it palavras, may not be convenient. pode não ser It conveniente, may not be comfortable. pode não ser confortável, But that man needs mas Christ. aquele Every homem sinner precisa needs de Christ. Cristo, Everyone todo who's pecador not born precisa again de needs Cristo, Christ. todo que não é nascido de novo precisa de Cristo. And soul winning means Então, that we ganhar go out almas of our significa comfort. que nós saímos do nosso conforto. It is labor. I told you É yesterday. trabalho, It's not eu disse a something that vocês, happens out of não our é algo que convenience. acontece We de go acordo às out nossas of our comfort. conveniências. Nós We saímos make do a nosso decision conforto, to nós reach out to tomamos uma someone who needs decisão para Christ. alcançar alguém que precisa de Cristo. There must be a move to Deve this. haver um mover para isto. People who make no effort Pessoas que não fazem esforços have never effected a change. nunca efetuaram mudanças. We began discussing yesterday Começando a falar sobre isso a noite passada, em busca de propósito. Once you have your statement of Quando você purpose, tem o seu estado de and you know propósito there's clarity e você in your sabe purpose, que há claridade the no next seu thing is to be in propósito, pursuit a próxima coisa of the é purpose. você estar There are too many à people who busca are do seu waiting propósito. somewhere Há in their muitas pessoas comfort, que estão expecting esperando em things algum to lugar happen. no seu conforto, esperando que as And the coisas only things that aconteçam. happen E a única are coisa que acontece crisis and é bills. crises e más Problems contas. come to them. Problemas Their vêm bills até mount eles. up. As suas contas crescem. And they can't effect any change. E eles não podem efetuar You see, let me tell you mudanças. something. The Bible says Você in vê, all deixa-me te labor dizer there's algo. Em profit. todo trabalho há proveito. A Bíblia diz you have the isso. advantage if Em you outras work. palavras, você terá vantagens se você trabalhar. If you would do something Se that você changes fizer another alguma man's coisa life que and mude a do it vida de uma outra consistently, pessoa e fazeres everything isso about you will be constantemente, taken care of. tudo sobre It's God's você estará a principle. ser cuidado. É princípio de law Deus. at work in Existe uma nature lei that operando pays na you back natureza for que what te you put in. paga de volta pelo que você põe esforço. Even when you render service at Mesmo no charge, quando você faz um trabalho sem cobrar, irrespective of what that service is. independentemente do que aquele serviço At the seja, beginning, it may no not be início smooth. pode não At the ser algo beginning, it may grandioso. be rough No início and pode tough. ser algo duro, difícil, But sooner or later, mas tarde ou cedo it will pay back. irá pagar de volta. It's a law at work in nature. É uma lei operando na natureza. You can never be cheated. Você nunca poderá ser enganado. But a lot of people don't understand Mas this. muitas pessoas And não so they entendem tire isso. of putting Então in eles effort to estão help somebody else. cansados They de tire colocar of esforço para helping ajudar other alguém. people Estão stand up. cansados And de they say, well, ajudarem I've outras done this for pessoas this a person, levantar. I've done that for Bem, that, eu I've fiz done isso this por for aquela that pessoa, eu person, fiz I've isso done por so much aquela for outra many pessoa people, e não and vejo nobody retorno remembers de me. muitas pessoas e No, ninguém se just lembra de keep mim. doing Não, it and keep doing it apenas better than continue you fazendo e continue fazendo melhor Soon do que enough, você it fazia. will pay off. Cedo ou It will pay off. tarde, I'm irá telling you, pagar-te, you will irá not pagar de lose. volta. Você não pay perderá. off. You Irá will not pagar-te lose. de volta. Just Você a não matter of perderá. time. É apenas questão de tempo. You cannot cheat the Você não pode enganar o doador. It's a law. É uma lei. And so soul winning is hard E work. ganhar alma é um trabalho difícil. Soul winning is something Ganhar that we've got almas to do. We've got é to reach algo out que to precisamos somebody fazer. else who Precisamos needs alcançar Christ alguém and que make precisa de Christ Cristo available to e them. tornar Cristo See, disponível Christ para is in eles. me Vês, now. Cristo está em Christ mim is at agora. home Cristo in my está heart no now. lar, no meu Christ coração is at home agora. in Cristo my está em house. casa, no meu lar. He lives in Ele my house. vive na minha casa. He lives in me now. Ele vive em mim agora. He set up his headquarters Ele colocou in o seu my life, quartel in na my minha heart. vida, Where no meu I go, coração. Onde eu Christ vou, Cristo vai.
But the sinner can never Mas see Christ o until I pecador go to him. nunca poderá ver Cristo até que eu chegue a Ele. O inconvertido não poderá achar Cristo até que eu vá a Ele. Eu devo ter esse entendimento. Eu devo ter essa mentalidade. Eu não devo pensar que outros cristãos estão a fazer isso. Porque há pessoas que Ele chamou para alcançar também. Ele tem a sua própria obra. Eu tenho a minha própria obra. Todos nós temos o nosso próprio mundo. You have your word. Você tem o seu mundo. I told you last night, Eu disse a your word vocês is a the noite sphere of passada, contact. o seu mundo e sua esfera de contato. Aqueles que estão em contato com você são aqueles que Deus te responsabiliza por eles, te responsabiliza por qualquer coisa. He will not hold me responsible Ele for nunca those vai who me are in your world. responsabilizar por aqueles que estão no seu mundo. He'll hold you responsible Ele for vai te those that live responsabilizar around por aqueles que vivem ao redor de ti, que trabalham com você e o seu contact with you in arredor, que estão em business. contato com você em negócio. you. He'll hold you responsible. Ele vai te responsabilizar por eles. You are the one that has Christ. Você é aquele que tem Cristo. Você é aquele que pode tornar Cristo disponível, independentemente dos seus problemas. Vês, aqueles que olham no sol não vejam a sombra. Se você colocar os seus olhos em Cristo, você não precisará Think about the pensar problems sobre that os distract you. problemas que te distraem. They will not be there. Não estarão lá. Hallelujah. Aleluia. That's why we say that soul winning É is por isso God's que nós number one dizemos, job. It's the ganhar most almas é o important trabalho thing in the número 1 de earth. Deus. É a coisa mais importante na terra. Depois de você se tornar cristão, você está numa missão. Everyone becomes a missionary Todos se to his tornam own world. missionários para o seu próprio mundo. You're a missionary to your Você é world. missionário para o seu You're mundo. God sent to your world. Você é enviado de Deus para o seu mundo. I may have been sent to bring the Eu posso message estar to a you, ser but I enviado am para not trazer a sent to mensagem a take it to your vocês, world. mas eu não sou enviado para levar ao seu mundo. You see that? Vês You've isso? got to take it to Você your world. precisa levá-la ao seu mundo. Who are those who know you? You must Quais be são in aqueles contact que te with somebody conhecem? somewhere. Você deve estar em contato com alguém em algum lugar. Você deve conhecer algumas pessoas em algum lugar. Mesmo se você nunca falou com eles. Ei, você não os vê? Você não ouve deles? Você pode estar tão cego às necessidades deles? I remember when I went Eu for lembro quando street evangelism. fui para o evangelismo Those nas years, ruas, house to aqueles house. I anos, went de from casa house em to casa. Eu house, fui de casa em casa, knocking on doors. batendo nas portas. Sometimes some people were Algumas rough. vezes, algumas pessoas não You know, estavam, they opened the door sabe? and like, Algumas pessoas yes, abriam come a on, porta, sabe? O because que é they que knew I você was a quer? stranger. Porque eles They knew sabiam me, que eu era so- estrangeiro, não conheciam Yes, antes. Sim, I said, eu disse, want to share something eu with quero you. partilhar alguma coisa com vocês. Some Quero of them falar said, sobre oh, Jesus. come on, Algumas come on, diziam, come oh, por favor, I venha, want to venha. discuss Eu those quero people. falar, eu gosto de falar com esse tipo de pessoas. Some Venha, of them said, venha. well, I don't have Alguns time. disseram, Shut bem, the door. eu não tenho tempo. Fechavam a porta. And I waited. E eu esperava. Are you still there? Você ainda está aí? And sometimes they came out E algumas vezes and saem sat down. e sentam. Some of that said, no Algumas time. vezes dizem, não tenho tempo. And I went to the next house. E eu Sometimes I vou met para a people próxima outside and casa. came Algumas to vezes them, encontrava as greeted them. pessoas fora. Eu saudava told them I eles wanted e to share falava com some eles. good Eu quero news with them. partilhar alguma boa notícia I know, convosco. sit down. E eles diziam, oh, senta. I went out to meet a lot of people who Eu were working fui. in this builders and Várias pessoas que estavam a trabalhar, sabe? Pedreiros que estavam a trabalhar na construção. No tempo do almoço, eu ia para lá, sentava com eles, pregava o evangelho a eles. Eu fui de casa em casa, de rua em rua, casa em casa para pregar. see, a lot of people don't understand Vês, that. muitas There's pessoas something não about entendem passion isso. Há for alguma Christ coisa sobre paixão and for his por saving Cristo message. e pela sua That's why I'm mensagem still doing salvadora. this. É por isso que ainda estou a fazer isso. Are you listening? Vocês estão ouvindo? That's why I'm still doing É por this. isso que ainda estou a fazer Because you isto. see, Porque, As vês, preached from street to como street, it was pregador enough. de rua para rua, não era I o used to wonder, suficiente. when will I ever Eu finish this? costumava I me got some of my perguntar friends quando to é que help algumas vezes vou terminar. Eu chamei They alguns all dos meus divided amigos ourselves para into me groups. ajudar e nos dividíamos em Sometimes we grupos. went in twos Algumas or vezes não and then íamos de went dois preaching ou the de gospel três, íamos pregando o evangelho, from house to house. de casa em casa. And after that, E depois disto, we went to hospitals fomos aos to hospitais preach. para pregar. The toughest was when I went to O mais psychiatric difícil hospitals. foi quando foi aos hospitais psiquiátricos.
It was terrible. Era I thought that as terrível. soon as I just came to Eu the achei que assim que eu chegar lá, os demônios vão Get out começar of já a them. gritar: oh, sai deles, sai deles. E eu começaria a pregar neles. Não, foi difícil. It wasn't that way. Não foi daquele jeito. It wasn't all of them that had demonic Não problems. eram todos eles que tinham problemas demoníacos. Alguns é por causa do remédio. Pretended until their Alguns minds, estavam they a lost their mind, fingir que perderam as suas mentes, sabe? Todo tipo de coisa, you know. But sabe? you see, it Mas, vês, showed me aquilo where the mostrou-me needs of people were. onde as necessidades das pessoas estavam. It showed me where the needs of people Mostrou-me onde a necessidade das pessoas estava. I went from school to E school, eu fui de escola em escola, incluindo escola de crianças. preached to them. Preguei a eles sobre Jesus Cristo. What I'm saying to you is this. O que eu estou a dizer a vocês é It's isto. labor. You got Sabe? to É do trabalho, something. vocês precisam can't fazer just be alguma there. coisa. Vocês não podem simplesmente estar lá. You can't Vês? just say, well, I Você não talked pode to people simplesmente and dizer, they bem, didn't come." eu No. chamei algumas pessoas e não vieram. Não, você precisa ir onde os pecadores estão. Os pecadores geralmente não vêm à igreja. Alguns podem até ver a igreja, mas geralmente a maioria daqueles que precisamos alcançar não vêm à igreja. E a única pessoa que pode ir até eles é aquele que é nascido de novo, que viu a luz. Eu é aquele que deve ir até eles. Sabe, nós estamos em uma situação terrível hoje, onde muitos cristãos pensam que o pregar do evangelho é deixado para os ministros, para o pregador na televisão. Não, mas estão errados. Ganhar almas é para todo cristão diariamente. Ganhar almas não é o que nós fazemos na televisão, mesmo embora seja incrível. Ganhar almas não é o que nós fazemos no satélite, mesmo embora seja incrível. Ganhar almas é ver uma outra pessoa e levar Cristo àquela pessoa e deixar que Cristo levante naquela pessoa e apareça naquela pessoa e enche aquela pessoa. Fale com você. Papéis não amam. Os ecrãs não amam. O homem que está a partilhar a mensagem com os pecadores na televisão não pode amá-los. Não pode estar nos seus problemas. Eles precisam de alguém que podem tocar. Alguém que podem ver. Você pode ter qualquer imagem na televisão. Mas eles querem um Cristo diariamente. E Cristo diariamente é você. Isso é algo que você precisa saber. É algo que você precisa saber. Vocês ainda estão aí? Sim. Então, é isso que é ganhar almas. É algo que nós estrategicamente planejamos como indivíduos ou como grupo. É uma responsabilidade. Não é algo que nós apenas esperamos que alguém faça. Está onde os líderes e pastores precisam também ser muito ajudadores. Eles precisam de esforço. O crente convidar várias semanas, meses, anos, ele finalmente quer vir à igreja e ele vem à igreja. O culto não foi planeado ou preparou para aquele culto. As coisas estão indo para o lugar. E aquele pessoa volta sem entregar a sua vida a Cristo. Todo o culto que nós temos, especialmente os cultos, muitas pessoas não veem domingo, sabe? Eles dizem, não, sabe, hoje é domingo, devo procurar um lugar para ir à igreja. E sabe, é como se todo domingo fosse uma cruzada. E o pastor precisa ser estratégico para saber que, além de ensinar os irmãos as coisas de Deus, ele tem que ocupar-se sobre os pecadores que estão lá. Muitas das vezes, se eu não chamar para que vocês virem no altar, assim que eu for embora, provavelmente eu vou falar com o pastor, que vai
receber o microfone de Deus. Eu vou dizer, olha, eu não chamei os visitantes, por favor, faça isso. Because I feel it's important. Sei que é importante. You still there? Vocês ainda estão I aí? feel it's important. Sei que é importante. Praying Nossa oração in the spirit. no When I get Espírito. into, Veja, quando eu chegar, we can make nós preparation podemos in prayer. fazer preparação em oração. Preparation in prayer. Preparação em Towards oração. our services. Em todo It is a responsibility. em nossa Every cell leader should think about it. Do you know that sometimes Algumas vezes, a story, two eu vou blind contar women, uma história para vocês. Duas mulheres cegas foram para uma and cruzada. now they were in the crusade, E they enquanto couldn't estavam understand na cruzada, elas não entendiam inglês, English. Neither did they understand nem the interpretation. entendiam a They interpretação. were blind Elas eram and couldn't cegas understand e the não language. podiam entender o idioma. But they knew Mas elas sabiam it was a que meeting era um encontro onde Jesus was being preached. Jesus estava a ser And they pregado. were there E elas estavam lá, apenas ouvindo e ouvindo, até que as duas receberam a sua visão naquela noite. E dançaram, e dançaram, e dançaram, received their sight. receberam a How sua did faith visão. come? Como a fé veio, foi pelo Espírito. Let me remind you of what Deixa-me happened on the day of lembrá-los do que Pentecost. aconteceu no dia de Pentecoste. A Bíblia nos diz que no dia de Pentecoste o Espírito Santo veio sobre os discípulos onde estavam sentados num único lugar, naquela sala. Ele diz, receberam línguas como de fogo e eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Vocês lembram disso? E depois a multidão de fora começou a admirar-se o que é que isso significava, porque era um barulho intenso e eles ouviam cada homem. They heard Eles ouviam cada homem in his own language, falando in the native tongue in na which they sua were língua born. nativa, na qual elas foram nascidas. Eles ouviram esses 120 discípulos de Jesus falando no seu próprio idioma e eles vinham de todo ao redor do mundo. Eles eram judeus e os Proselytes, outros países, pessoas de outras nações que eram convertidas ao judaísmo e foram para lá. Israel to celebrate E Pentecost. quando Israel estava para celebrar o Pentecostes, e eles ouviram esses discípulos, esses 120 discípulos, falando a sua própria língua, assim que eles falavam em língua. O que é que aconteceu naquele dia? Vou te dizer o que aconteceu. In their language. Pedro não estava a falar no idioma deles. Não, sabe, as pessoas nos desafiam hoje e dizem as suas línguas estão erradas, porque no dia de Pentecostes, os discípulos, quando falavam em línguas, as pessoas por fora entendiam o que estavam a dizer. Bem, sim, eles entendiam o que estava a ser dito. Not because Não the disciples porque spoke in their os discípulos estavam a falar na língua deles. God gave them understanding. Deus deu a eles entendimento do que estava a ser dito. Even if they were speaking Mesmo se estivessem a falar em inglês, ou em or hebraico, in Aramaic, ou em aramaico, ou em grego, let's assume they spoke just vamos one supor language. que eles falaram apenas uma única língua. 120 pessoas falando no mesmo tempo, como fizeram de acordo com a Bíblia. Como é que eles poderiam ter ouvido? How would they hear? Como é que eles poderiam ter ouvido? Deveria ser um milagre daquele entendimento. E isso tem acontecido muitas This has vezes. happened many times. Isso tem acontecido muitas People were vezes. given an Onde as understanding pessoas of lhes what é was dado being said in entendimento other do que está a ser dito em outras línguas. tongues. Hallelujah. Aleluia. And that's the same way it works. E é da mesma maneira que That's funciona. how it works. É assim que funciona. So when you pray Então, about quando the você service, ora sobre o as a cell culto, leader, como líder de célula, and you have e você tem, talvez, você foi capaz de ganhar algumas pessoas que você liderou a Cristo e fizeram a declaração, ou ainda não fizeram a declaração, ou apenas vieram por um convite no culto. Se vocês tivessem orado, não importa do que o ministro está a falar, mesmo se ele não dizer nada sobre salvação, ele pode estar a pregar nos finais dos tempos ou sobre qualquer outra coisa na palavra de Deus. Aquele homem lhe será dado um entendimento, porque o Espírito Santo é o mestre comunicador. Ele pode trazer a mensagem do Evangelho para qualquer um no seu próprio nível. É a nossa oração que faz com que aquilo aconteça.
As nossas orações liberam o ministério do Espírito. Glória a Deus. I'll talk to you a little Eu further. falarei mais sobre isso convosco em um But the second instante. thing, Mas a segunda coisa é o discipulado, certo? you ready to write that down? Vocês escreveram isso? Discipleship means Discipular that we go significa beyond que nós vamos além de nós mesmos to guide para guiar a new young, even uncommitted, uma pessoa nova strain ou um estranho não crendo ou into a committed um and crente growing Christian life. rebelde para uma vida cristã madura. Vou dizer outra vez. Discipulado significa que vamos além de nós mesmos para guiar uma nova Even pessoa ou mesmo até um estranho não convertido into e a committed incrédulo para a entrega e uma vida cristã madura. discipleship means O that we discipulado take interest significa que nós temos interesse in someone em alguém who hasn't known much about que Jesus. não conhece tanto sobre Jesus. Though he has given his heart to Mesmo Christ for embora salvation, ele he deu a has sua received vida a Cristo para a salvation. salvação, ele recebeu a salvação. He may not be committed. Ele pode não ser dedicado, He may not even be interested in ele going pode to até, church. se calhar, não estar interessado em ir à igreja, He may not be interested in se reading the calhar Bible. pode não estar interessado em ler a Bíblia, He may have a lot of ele pode questions. ter muitas perguntas. Discipleship means O discipulado that we go after significa that one that we que have nós vamos interest àquela pessoa a quem nós temos interesse, in that person naquela pessoa, enough to reach out to him o suficiente para alcançá-la and help him find his e way. ajudá-lo a encontrar o seu caminho. Praise God. Louvado seja Deus. Discipleship is a responsibility Discipulado of every é a child of God. responsabilidade de todo filho de Every one Deus. of us has Cada um de that nós tem responsibility esta to responsabilidade disciple someone else. para discipular alguém. Remember the words of Jesus. Lembram das in palavras de Matthew's Jesus Gospel, no Evangelho de Mateus, chapter capítulo 28. when you read in the 19th verse, Quando você "Go ye lê no verso therefore, 19, and teach all ele nations, diz: baptize portanto, them in the name ide, of the fazei Father, discípulo de and of the todas Son, as and of the nações, Holy Ghost, batizando-os em nome do Pai, do teaching Filho e do them, Espírito Santo, teaching them ensinando-lhes, teaching them to ensinando-lhes a obedecer all things a todas as whatsoever coisas que eu I vos commanded." ordenei. You see, Vês? whatever Jesus Qualquer has coisa commanded que us, Jesus he tells us tenha to nos teach others ordenado, Ele to do está a the nos same. dizer para ensinar os outros a fazer Whatever o he has mesmo. told me to do, Qualquer coisa que I must Ele tell you to do. me But I tenha must dito teach para you fazer, how eu to do devo te it. dizer para fazer, mas eu Each tenho one que of te us ensinar como must fazer. disciple Cada um de others. nós deve So discipular outros. discipleship is our Então, responsibility. discipulado é nossa Why were you responsabilidade. made a cell leader? Por que você é um You were líder made a de cell célula? leader. Você foi So you feito could líder de join célula in the work para que você of the possa ministry. juntar-se na obra You do were given a ministério. responsibility Te foi dada a as a responsabilidade leader como líder to help you understand para te ajudar a that entender now you can be de held que agora accountable você for pode ser souls. responsabilizado pelas That the time almas. has come De que o tempo where chegou you must be held onde accountable for você someone deve else. se That responsabilizar you por have alguém. heard enough De que to você begin to help ouviu o someone else. suficiente para You don't começar a have to wait ajudar until alguém. you're 10 years Você in não Christ precisa to be a esperar cell até leader. que tenhas 10 anos em Cristo para ser um Once you líder de learn that célula. commitment to Quando Christ você yourself, aprende a entregar-se a Once you Cristo, understand that Jesus quando você Christ is Lord of entende your que life, Jesus Cristo é o and you Senhor have da made sua that vida e que declaration você fez aquela of His lordship, declaração do seu and you have senhorio made that commitment to e que Him, você fez aquela entrega a Yes. Ele, sim, yes, sim, you become responsible você se torna for someone responsável else por who hasn't alguém known that. que ainda não conheceu isso. And that responsibility E aquela is serious. responsabilidade é séria. So you have become Então, você one tornou-se of the alguém, leaders of um the dos gospel líderes do of Jesus Evangelho Christ. de Jesus Cristo. That's what you are. É isso que você é. A responsible Christian Um cristão responsável that can be counted upon que pode ser
esperado e contado dele. E Cristo pode necessitar de ti ou confiar em ti a vida de uma outra pessoa para ser treinada, mentorada, nutrida por você. Esse é o seu trabalho como líder de célula. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o discipulado é nossa responsabilidade. Ele diz, idem e ensinai todas as nações. Ele diz, idem e fazei estudantes, alunos das nações. Isso é incrível. Que responsabilidade. Eu lembro, anos atrás, como jovem, era, I believe it was 1977. acredito que era 1977. 1977. Eu estava em pé em algum lugar com uma Bíblia pequena e pensando na minha mente. Tudo que eu sabia pregar aí naquela época era o que eu havia ouvido meu pai ensinar, sabe? Porque o meu pai costumava ajudar na igreja algumas vezes, o pastor às vezes o pedia para pregar. Eu nunca entendia o que o pastor dizia quando eu ia à igreja, mas quando o meu pai pregava eu entendia o que ele dizia. Então, naquele dia, eu não podia, até hoje não posso dizer coisa nenhuma que algum pastor disse naquela igreja, mas eu lembro várias coisas que o meu pai pregou na igreja, porque eu prestava atenção e ouvia. Bem, além das coisas que ele partilhava conosco, eu conhecia outras coisas também que ele partilhava em casa. Mas nesta ocasião, eu estava pensando, o que eu era suposto pregar a outras pessoas? Então eu estava fora. Isso era quando eu percebi que eu já não tinha mais medo. Vocês estão ouvindo? Porque aquela noite estava chovendo e de repente havia trovões e faíscas. E depois de lá, naquela situação eu teria medo. Eu poderia estar a pensar, espero que isso não me toque. Mas naquele dia, eu senti-me como eu era filho de Deus e não importasse o que era, não poderia me destruir. O meu pai era o chefe, sabe? É assim que eu me senti naquele dia. E eu estava tão feliz por eu ter se sentido daquele jeito. Então agora eu estava a pensar, o que eu vou pregar? O que eu vou dizer? Então, depois dali, eu tinha aquela Bíblia pequena na minha mão, a versão do Novo Testamento. Eu abri a Bíblia. Quando eu abri, eu me surpreendi com o que eu li. Jesus disse, assim que fores, pregai dizendo, o reino de Deus é chegado a vocês. Curai os enfermos, expulsai-os, limpai os leprosos. Eu fiquei tão tocado. Adivinha o quê? Eu comecei a dizer às pessoas, o reino de Deus é chegado. E, de repente, a mensagem que eu havia ouvido o meu pai a pregar fez mais sentido para mim, porque na igreja ele sempre pregava no final dos tempos que o mundo estava a chegar a um fim e que todo mundo precisava se preparar. Então, não é de admirar que o Espírito Santo agora me ajudou a entender isso. O reino de Deus está chegando. Então, agora aquilo estava a fazer mais sentido. Eu tinha a minha própria escritura. Então, eu ia e dizia aos outros de que o mundo está a chegar ao fim, vês? Porque o reino de Deus está aqui e você precisa ser salvo. Louvado seja Deus. Mas levou-me mais 3 anos para que eu pudesse entender a outra parte. Curai os doentes, porque eu nunca havia visto eles a curar doentes na igreja quando eu estava lá. Curai os doentes, expulsai demônios. Eu não entendia isso até 1990.
Então, aquilo foi uma coisa nova, sabe? Mas eu tinha uma parte daquilo em minha mente e eu sabia o que fazer, mas em 1980 eu recebi o Espírito Santo. Aí agora eu estava a falar em línguas, vês? E aí uma das coisas lindas do Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo é o seu professor, vês? Agora você tem o professor dentro de você, já não há mais confusão. O que você não sabia, ele vai te ensinar, ele vai te liderar, ele vai te guiar. Isto é a coisa mais linda. E sabes, porque agora eu tenho o Espírito Santo em mim, era diferente. De alguma forma eu sabia o que fazer. De alguma forma eu sabia o que fazer. Então, nós participamos num certo culto e eu não era líder, sabe? Eu estava lá e eu era cheio do Espírito Santo. E eu sabia que eu estava cheio do Espírito Santo. Quando eu cheguei naquele encontro, eu levantei e disse, todos que estão doentes, venham aqui. Eu nunca havia visto isso acontecer. Apenas na minha Bíblia, o Espírito Santo agora estava a me ensinar. Essa seria a minha primeira experiência. Orar para os enfermos. Eu disse, todos que estão doentes, venham para cá. E eles estavam tipo, uau, sabe? O que ele vai fazer? Então, eles hesitaram por um tempo, eu continuei a insistir e finalmente levantaram. E eu disse, ajoelhem-se. Então, as pessoas começaram a me olhar, mas o que é isso? Sabe? Quem ele pensa que é, sabe, esse tipo de coisa? Ajoelharam-se e os outros ficaram ao redor, estavam a olhar apenas. E depois fiquei em frente deles e eu disse, no nome de Jesus Cristo, seja curado. E eu disse, é isso, estão curados. A minha oração para eles era tão curta. Era tudo que eu sabia que eu era suposto fazer. Então, quando eu disse aquilo, sim, então é tudo, estão curados. E eles ainda estavam de joelhos. Eu disse, chequem o vosso corpo, estão curados, chequem o vosso corpo, estão curados. Então, e depois, sabe, um a um, começaram a levantar para testificar que foram curados. E havia alegria. Foram curados. A noite seguinte, eles foram contar a história. Eles não haviam visto um milagre, era novo, era algo novo. Foram contar a história e mais pessoas vieram. E agora estavam à espera que eu fizesse a mesma coisa. E eu fiz a mesma coisa. Mas depois havia mais. Havia mais. Agora era tempo de dizer que as promessas estão para vocês e para os seus filhos e para aqueles que estão além, mesmo assim, até aqueles que o Senhor irá chamar. E eu agora estava a dizer-lhes que têm que receber o Espírito Santo. Eu tinha 2 amigos comigo, um era mais velho do que eu e o outro era da minha idade, e nós estávamos a fazer isso junto e partilhando a palavra junto, sabe? Era incrível, orávamos juntos e íamos para aquele encontro, falávamos um após o outro, e depois eu disse a eles, vocês podem receber o Espírito Santo, vamos colocar as mãos em vocês para receber o Espírito Santo. E eu lia que receberam o Espírito Santo nos dias bíblicos quando colocaram as mãos sobre eles. E eles estavam prontos. E adivinham o quê? Bem depois de partilhar, fomos em frente e colocamos as mãos. E as pessoas começaram a cair. Eu nunca havia visto isso antes. Foi aí onde eu vi aquilo. Isso foi em 1980. As pessoas caíram assim que colocávamos as mãos neles. Eu disse, uau, a vida mudou. A vida mudou. Eles receberam o Espírito Santo falando em outras línguas. Agora era diferente. Oh, agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça a Deus. É isso que você deve fazer. Todo membro daquela célula deve ter o Espírito Santo. Partilhe a palavra com eles. Todos na sua célula devem ter o Espírito Santo. Partilhe com eles sobre a importância de ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles não serão motivados para ganhar almas. Igrejas
onde não confiam no Espírito Santo, sabe? Em muitas igrejas, eles podem falar sobre o Espírito Santo, mas não ministram o Espírito Santo. Então, no domingo, você tem talvez algumas pessoas que têm o Espírito Santo, muitas não têm, e ainda assim eles dizem para ir ganhar almas. Não vão ter ousadia. Você tem ousadia quando você está cheio do Espírito Santo. E quando as coisas parecem baixas e parece que de alguma forma você está a se sentir tímido sobre pregar a palavra, você agita o que você tem dentro de ti, fala em línguas até que você profetize. E assim que você profetizar, o seu espírito será tão agitado e depois você vai e prega o Evangelho. Aleluia. Lembra que sem o Espírito Santo não podem pregar o Evangelho. Não poderão. Mas desde que eles tenham o Espírito Santo, as suas mãos são ungidas. Vocês estão me ouvindo? Jesus disse, qualquer um que me honrar, o meu Pai o honrará. Você honra Jesus ao pregar sobre Ele, ao falar sobre Ele em todo lugar. Você honra Jesus ao testificar sobre Ele. E assim que você testifica dele, Ele diz que o meu Pai vai testificar de vocês diante dos santos anjos. Glória a Deus. E em todo lugar que você for, Ele vai te honrar com a sua presença. E tudo que você fizer será um sucesso, porque as mãos deles estão sobre vocês. Você o honrou, então Ele vai te honrar de volta. Aleluia. Glória a Deus. Sim. Certifica que tenham o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não podem ganhar almas. Não irá funcionar. Não irá funcionar. O Espírito Santo torna as pessoas tímidas, ousadas. Eu ouço pessoas dizerem algumas vezes, eu gosto de pregar a Bíblia, mas eu não consigo, me sinto, sabe, que não sou ousado o suficiente para fazer isso. Eu disse, você recebeu o Espírito Santo? Que tipo de Espírito Santo você recebeu? Porque o Espírito Santo te faz tornar-se bêbado em Deus. Você percebe? Quando você recebe o Espírito Santo e você está cheio do Espírito Santo, você fica bêbado. Você fica bêbado em Deus. Então, quando você encontra alguém que diz que tem o Espírito Santo e ainda assim diz que não é usado para pregar o Evangelho, você precisa lhe perguntar que tipo de Espírito Santo você recebeu. Se alguém dizer, eu bebo e não fiquei bêbado, você lhe pergunta que tipo de bebida você estava a beber. E, sabe, e depende também, você entende? Sabe, a pessoa que bebe e o estômago só fica grande e você anda normalmente. E há aquela que você toma só um pouquinho. Uau! Apenas só um pouquinho. E você começa a ver coisas desse jeito. Aleluia. Então, quando você tem aquela voz do Espírito Santo, não, as coisas não podem ser como costumavam ser. Não, não pode ser como costumava ser. Não pode ser como costumava ser. Eu lembro indo para um encontro, eu estava a orar por isso, eu estava a orar por aquilo, sabe? E apenas com alguns amigos, conhecíamos, sabe? Mas eles não estavam a agir seriamente com Deus, sabe? Então, estávamos a planejar nos encontrar, vamos partilhar a palavra, eu ia partilhar a palavra com eles. Então, eu orei, eu enchi-me em Deus. Como é que você se enche em Deus? Você fala em línguas, até que você profetiza. Vês? A profetiza é fluir, sabe? A mensagem por dentro estará a sair, estará a profetizar, assim você vai declarar o que vai acontecer sobre aquele encontro, vês? Então, quando eu estava tão cheio e estava a profetizar, eu fiquei pronto, eu sabia que havia feito algo, então fui. Vês, quando você está cheio do Espírito Santo, não significa que o seu pregar será com grito. Quer você grite ou não grite, não tem nada a ver com isso. Mesmo se você só estiver a olhar, você alguma vez já leu sobre Jonathan? O Jonathan Edwards era tão cheio do Espírito de Deus. Ele tinha lentes afiadas, ele colocava a Bíblia assim e mal poderia ler alto. Sabe?
E muitos foram mexidos com o poder do Evangelho, porque o Espírito Santo foi em todo o edifício. Vocês lembram? Eu li de homens como ele. Eu não poderia ter feito algo menor do que isso. Vocês estão a me ouvir? Porque eu fui inspirado para ver a realidade do Evangelho. É isso que eu estou a partilhar isso com vocês. Eu fui para aquele encontro, sentei, todos sentamos juntos. Agora eu estava a partilhar com eles. They were feeling uncomfortable one after the other. They started crying. They were just so moved by the Spirit and broke down crying because of strong conviction of the Holy Spirit. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Just talking. They were full of the Spirit. And that was what changed their lives. É aquilo que mudou a vida deles. I remember going into a certain room one time when I was a student. There was a lady who was laughing while I was preaching. I was talking to someone else, and she was laughing. So I just looked up at her and I said, "If you ever see Jesus, your knees will knock together." I didn't say anything. I just went on sharing, but I knew that I was full of the Spirit. The next thing I knew, she was screaming. She needed help now. She was crying. The Spirit of God had taken control. The place was full of the Spirit. And she was led to Christ. Are you still there? I'm talking about the ministry of the Spirit in your everyday life. The ministry of the Holy Spirit. That's what makes your work successful. And then you find the meeting, your cell meeting, will grow from 6 members to 8, 10, 15. The little room you're using will become too small. How did the church in Benin start? I tell you. I started in my office. Christ in Benin. I started in my office. I didn't say anything. They were feeling uncomfortable one after the other. They started crying. They were on one spot. And men were shaken. E homens foram mexidos With the power of the gospel. com o poder do Evangelho, Because the Holy Spirit porque o went through the Espírito building. Santo foi em todo o edifício. Remember, see, I read Veja, of sabe, men like that. eu li desse I couldn't gênero. have done something Eu else. não poderia ter feito algo melhor. Vocês estão a me Because I was inspired. Eu fui inspirado para ver a realidade do Evangelho. I'm sharing this É with por isso que eu estou a partilhar isso you. I went in convosco. for that meeting. Eu fui naquele Sat down, encontro. we all sat Eu down together. sentei e todos sentamos. sharing with them. Agora estava a partilhar com Next eles. thing I knew, A próxima were coisa que eu feeling percebi uncomfortable one after é que the eles other. estavam inconfortáveis They started um após crying. o outro, They começaram were just so chorando. moved by Eles the foram tão Spirit. mexidos pelo Espírito, and broke down E- crying. quebrados e Because of chorando strong por conviction causa da of the Holy forte Spirit. convicção do Espírito Santo. And I wasn't shouting, E eu nem estava a gritar, just talking. apenas They were full falando. of the Spirit. Eles estavam cheios do Espírito. And that was what changed E their lives. foi aquilo que mudou as suas vidas. I remember going into a certain Eu room lembro one time. indo when I was a uma student, vez a certas there was pessoas que eram a estudantes. lady who was laughing while I was Havia preaching. uma jovem que estava rindo enquanto talking estava a to someone pregar. Eu else estava a and falar com she alguém, was laughing. sabe? E ela estava So, sorrindo. Então, I just looked up at her and I said, eu olhei para ela e if you ever disse: see Jesus, se você alguma vez ver your Jesus, knees will knock together. os seus joelhos vão se pancar. I didn't say anything. I just went Ela on sharing. continuou e eu But I continuei knew that I was partilhando. full of the Spirit. E eu sabia que eu estava cheio next do thing I Espírito. knew, A próxima coisa que eu percebi é que ela estava a She gritar. needed help now. Ela precisava de ajuda. She was crying. Estava a chorar. The Spirit of God had taken O control. Espírito de Deus tomou place was controle. full of the O Spirit. lugar estava cheio And do she was led to Espírito. Christ. E ela deu a sua Are you vida a still there? Cristo. Você ainda está aí? I'm talking about the ministry Eu of the estou a Spirit falar in do your ministério do everyday Espírito life. Santo na sua vida diária. The ministry of the Holy O Spirit. ministério That's do what Espírito makes your Santo work é isso successful. que faz a sua obra sucesso. And then you find the E você meeting, vai your perceber cell que meeting o will go encontro from da 6 sua members célula vai to crescer de 8, 6 10, membros para 15. 8, 10, The little room 50. you're using will become A too sala small. pequena que você está a usar vai tornar-se tão pequena How did the church in ainda. Benin start? Como é que a I tell igreja em Benin começou? started Vou in my contar a office. vocês. Começou no meu Christ Embassy escritório. Benin. I A started in Christ my Embassy office Benin. with my Comecei no meu staff. escritório com a minha staff. Some of them were my younger ones. Alguns deles eram mais jovens do And que we eu. numbered 9 of us. E nós éramos 9.
out of which 3 of them nos were my quais younger 3 sisters. deles eram as minhas irmãs So how many mais were left? novas. 6 Então, quantos others. ficaram? 6 outros. So Então, we started in one of the rooms in the começamos office. em uma das I said, salas "Let's lá no start here." escritório. Eu disse, vamos So começar I'll aqui. share the word of God with Então, eu partilhava a palavra And de Deus then, com eles you know, e we'll do depois, our work. sabe, fazíamos But a then nossa I said, obra, mas "We're starting a depois eu formal disse, fellowship vamos here. começar And we'll uma meet on Wednesdays comunhão and aqui, on Sundays." vamos We nos started right encontrar nas quartas-feiras So e we nos did. domingos. Então, fizemos. And then E depois, weekends, go semana, out around finais and de, preach. dias de semana, íamos to ao redor friends, pregar. bring them Fale to com seus Christ. amigos, ganhe-os para Cristo. Then, Depois, 15, 20, 15, we 20, moved out of the saíamos small room daquela into sala the pequena, lounge, fomos our office para a nossa sala We became maior 30, e ficamos 40, 30, 60. 40, 60. Before long, the Depois place de was muito full. tempo, o lugar estava They were cheio. sitting at the Eles balcony. estavam a sentar alguns no balcão. It became too full. Tornou-se I tão started looking for a cheio, hall. começamos a procurar um espaço maior. This was holding meetings on Isso Sunday foram evenings. encontros nos domingos de Wednesdays. noite e nas quartas-feiras. So I got a hall outside. Então eu fui achar um espaço fora. So when we went into the hall, Quando fomos no we were espaço few maior because the hall fora, was small. éramos pequenos porque o espaço Then, teaching era the word, pequeno. Então, teaching the word, ensinando a I palavra, was holding ensinando a what you call palavra, success seminars. eu estava a That's all, organizar holding seminários de success sucesso, sabe? Teaching them how to Ensinando be a a eles success como ser sucesso in Christ. em Cristo. Then the hall Depois, became full. o espaço And we had ficou-se people cheio outside. e tínhamos pessoas fora. Are you listening to me? Vocês estão me ouvindo? And while that was going on, E enquanto isso estava a I came acontecer, to Lagos eu vim a Lagos and I said the same e eu spirit. disse, o mesmo You Espírito, see, the same veja, spirit o mesmo will Espírito make that happen. vai fazer isso Because I've acontecer. seen it happen in different Eu cities vi already. acontecer em diferentes cidades. Hallelujah. Aleluia. It is not by might. Não é pela It is força, not by power. não é pelo but poder, by my mas spirit, pelo meu Espírito, saith the Lord. diz o Senhor. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. God is training you in Deus está a te righteousness treinar na justiça and kingdom leadership. e liderança Are do you reino. hearing me? Você está me You ouvindo? are being trained in Você está a ser righteousness treinado na and kingdom justiça leadership. e Say, liderança I'm do being reino. trained Diz, eu estou a ser treinado in righteousness em justiça and kingdom leadership. e liderança do reino. And I'm going to be talking to you about Eu estaria a righteousness falar and com kingdom vocês sobre a leadership justiça by, e a liderança do Thursday. reino Glory to God. na I gotta round off quinta-feira. now because I have to let you go. Terminar. Well, thank Tenho you, que Lord deixar vocês Jesus. ir a casa. Worship Obrigado, him and Senhor thank him, would Jesus. you? Adorem a Ele. Hallelujah. Aleluia. Lombra goske Adorem a shalamanda. Ele. Lagronske istalakradokonske shalamanda. Thank you, Holy Spirit. Sanda brogesa pratlekestish. Imandoga bragashlanas. You were so gentle, so pure and so kind. You shine as the morning star. Jesus, how loving you are. Jesus, how loving you are. How loving you are. You are so gentle. You are so gentle. So pure and so kind. So pure and so kind. You shine. As the morning star. Jesus, how loving you are.